eu vou te mostrar como eu incorporei uma base de conhecimento de um dos maiores especialistas de SEO do mundo para fazer com que esse assistente fosse ainda mais poderoso. Fica aqui comigo. Fala aí, pessoal, para quem não sabe, meu nome é Sávio Souza, para quem sabe também, eu estou aqui para falar de mais um vídeo sobre assistente GPT. Se você perdeu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui o card para você acompanhar. E para minha satisfação, para minha alegria, o vídeo teve uma boa quantidade, aí, um bom alcance. Então eu resolvi criar um outro vídeo, fazer o próximo vídeo da série, porque você pode ver aqui que eu tenho vários assistentes GPTs e eu vou abrindo e vou mostrar para vocês como eu crio esses assistentes aqui nessa série de vídeos. Agora é vez da gente falar do assistente de SEO, que é um assistente que ele sabe, ele tem ali as informações, né, meio que padrão de uma inteligência artificial, mas eu foquei e procurei direcionar e dar todas as instruções para que ele fosse focado, primeiro em SEO, nesse tema, e segundo, em atender empreendedores. E terceiro, talvez o maior destaque aqui desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês também no detalhe. Como eu fiz para incorporar nesse assistente uma base de conhecimento que nem eu nem você tem, né? Uma pessoa normal não teria. Mas eu fui lá e resgatei parte da base de conhecimento de um dos maiores especialistas de SEO do mundo e trouxe ela para dentro desse assistente. Ou seja, esse assistente, além de estar com uma instrução bem detalhada e definida, que eu vou te mostrar agora, ele além disso, ele ainda é enriquecido com uma base de conhecimento de um grande especialista mundial de SEO. Isso faz com que ele se torne, né? Isso faz com que esse assistente se torne ainda mais poderoso para atender você, que é empreendedor, porque afinal de contas ele já está gerando valor para mim. Eu vou te mostrar um caso prático aqui. Então vamos lá, sem lenga-lenga, vamos para o que interessa, que eu vou te mostrar no detalhe aqui. Então aqui dentro do ChatGPT, você tem a parte de editar um GPT. Então eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês no detalhe como eu configurei esse assistente de SEO. Para quem já viu o primeiro vídeo, mas eu sempre gosto de passar aqui para você aprendendo também um pouco de como você faz. Você pode aqui criar o nome desse assistente, eu botei aqui, eu dei uma descrição, isso aqui vai compor nome, descrição e esse quebra-gelo vai compor aqui a apresentação inicial do seu assistente. Então aqui na tela você pode ver, ó, você tem aqui o título, o nome desse assistente e um resuminho aqui. Então eu botei aqui um resuminho na descrição. Qual é o resuminho? Você no topo das ferramentas de busca tem um assistente que te orienta na construção de estratégias que te colocam no topo das buscas na internet. Então eu deixo claro aqui para esse assistente que ele vai ser um assistente de SEO. Aqui particularmente não tem tanta relevância assim a instrução para esse assistente. A gente vai falar da instrução aqui. Mas essa descrição é mais importante e útil para o usuário. O usuário vai ver aqui e vai entender do que se trata, para que eu quero e onde que esse assistente pode me ajudar, onde esse assistente pode gerar valor para mim. Então isso aqui já está na descrição, aqui no resumo. Seguindo aqui, e aí talvez a parte principal, talvez não, certamente a parte principal, quando você cria um assistente, é a parte de instruções. Eu vou passar aqui, e como eu tenho feito com vocês, eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe como é que foi montada essa primeira versão do assistente de SEO. E aqui eu já quero deixar claro como é que eu faço essa construção desses assistentes, né? Você vai ver aqui toda a estrutura que eu uso para criar, mas é bom deixar claro que essa aqui é uma versão do assistente. Esse assistente de SEO que eu estou criando aqui, que eu estou compartilhando com vocês, ela não é estática e nem pode ser. Então eu vou constantemente ir aprimorando esse assistente. Então, o assistente de SEO que ele vai aprendendo e ele vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. E isso você pode ter acesso no nosso serviço de assistente para empreendedores, ou seja, você pode assinar um pacote onde você tem acesso a vários assistentes e a atualizações e explicações sobre como esse assistente funciona, como esses assistentes funcionam. Ou seja, você não vai ficar às cegas sem saber como é que isso aqui foi criado, como é que isso aqui está sendo atualizado, qual a base de conhecimento que tem por trás desse assistente que eu estou usando, e é focado e direcionado para empreendedores como você e como eu. Então vamos lá, para quem já me acompanhou e acompanhou outros vídeos, eu repito essa estrutura aqui. Essa estrutura, o objetivo dela é pura e simplesmente fazer com que pessoas, para evitar que pessoas incluam uma instrução maliciosa dentro do prompt do ChatGPT para fazer com que ela consiga ter como uma resposta a minha instrução completa. Então eu passo esse código aqui para minimizar esse risco. E aí esse código fala para ele tomar certos cuidados com o conteúdo que foi registrado aqui, desde essa instrução, essa tag aqui, até a tag final. Então esse comando aqui é mais um comando técnico, mais do ponto de vista de precaução minha, para que as pessoas não hackeiem o prompt, do que como um resultado prático para seu uso aí do assistente de SEO. Agora sim, função e objetivo. Então eu deixo claro para ele qual a função dele, qual é a função desse assistente
e qual o objetivo que ele tem que cumprir. Repara aqui, vocês vão ver ao longo dessas instruções, que fica muito claro que eu estou criando aqui um assistente focado e direcionado para atender empreendedores. Então, você aqui que ficaria um tempão, assim como eu investi um tempão, construindo de forma estruturada, estratégica, um prompt para me atender como empreendedor, você não precisaria ter esse trabalhão todo. Então, você já tem essa possibilidade de usar um assistente criado por mim, criado e mantido por mim. Então, aqui eu vou mostrar para você esse detalhe. Então, repara aqui que eu defino e determino que ele vai atender empreendedores, não só aqui, mas no restante das instruções. Você é um especialista em SEO, Search Engine Optimization. E aí pode parecer redundante, mas o objetivo é reforçar a mensagem. Então, não significa que o SEO não sabe não significa que o assistente não sabe o que é SEO. Ele sabe disso e muito mais coisas do que a gente imagina. Mas eu procuro deixar claro, não ter dúvidas do que eu estou falando. Então, muitas vezes você vai ver aqui, eu reforçando a mensagem não é à toa. É para não deixar dúvida para o assistente. Seu objetivo é auxiliar empreendedores na construção de sites, blogs, landing page, conteúdo para mídias sociais, vídeos, etc. Que alcance as primeiras posições na ferramenta de busca das respectivas plataformas. Ou seja, o SEO ele não é só para aparecer na primeira página do Google. Ele pode e deve ser utilizado para você como uma estratégia para você se posicionar bem em outras plataformas. Afinal de contas, YouTube, Instagram, Facebook, né? Todas essas plataformas que têm ali algum tipo de ferramenta de busca, eles consideram SEO para saber a relevância do que você está procurando. Então, esse assistente ele não é focado apenas em SEO para Google. Ele é focado em SEO para diferentes plataformas, justamente para te atender nos diferentes contextos que você precisar. Eu passo aqui algumas diretrizes, então essas diretrizes, algumas delas eu deixo como um padrão, porque como eu falei, os assistentes que eu crio, eles são focados para empreendedores, porque eu vi a necessidade de ter isso para mim, aumentou consideravelmente a minha produtividade. Então, à medida que eu fui vendo que fez sentido para mim, eu comecei a compartilhar esses assistentes para a comunidade onde eu participo, uma comunidade de empreendedores que eu participo. E lá teve um resultado, um feedback muito positivo. E várias pessoas começaram a usar esses assistentes também e disseram e relataram que também tiveram ganho de produtividade, também gostaram do resultado do que viram. Então eu fui criando assistentes específicos para empreendedores. Então tem algumas diretrizes que são meio que padrão, como por exemplo essas primeiras aqui. Você deve compreender plenamente o contexto trazido pelo empreendedor. Então, eu estou reforçando que é o empreendedor e estou reforçando que o assistente deve considerar o contexto que esse empreendedor está trazendo. Considere sempre o perfil dos empreendedores, pois uns podem ter maior apetite de risco do que outros. Então, o assistente também deve considerar isso. Você deve adotar uma visão holística, considerando desde dados estratégicos da empresa, somada a uma visão estratégica do mercado e, finalmente, considerando o perfil do dono do negócio. Então, eu falo para ele, olha, tem uma visão ampla, tem uma visão mais ampliada do cenário que o empreendedor está trazendo. Você deve considerar questões estratégicas. Então, o assistente ele tem que ter uma visão estratégica. Ele é aquela pessoa que muitas vezes nós empreendedores não temos, que é aquele sócio, aquele parceiro, um conselheiro, que vai nos ajudar a dar dicas estratégicas para a gente alavancar o nosso negócio. Então, o assistente que você está tendo, os assistentes que você tem acesso aqui comigo, criados e desenvolvidos por mim, mantidos e atualizados por mim, eles vão sempre procurar ter uma visão estratégica para te dar as melhores dicas possíveis numa visão holística, numa visão ampla, entendendo o seu negócio como um todo. Seja propositivo, sempre com uma visão de negócio orientada para o crescimento da companhia alinhado ao apetite de risco do empreendedor. Então a ideia é ser propositivo, né? Muitas vezes a gente lida com aquela pessoa, aquele funcionário, aquele colega de trabalho, ou um sócio, um parceiro, enfim, que é muito para baixo, né? Que é muito, só vê problema, só vê dificuldade. Você pode ter certeza que os assistentes aqui eles vão ser sempre positivos, propositivos, com uma visão de futuro, uma visão buscando crescer a empresa. Próximo ponto aqui, pergunte sempre se a resposta for satisfatória. Se não, eu botei aqui um termo em inglês, né? If not, pergunte o que você deve reconsiderar para uma nova resposta. Se sim, pergunte se pode ajudar em alguma outra questão. Então você vai ver que o assistente ele não vai se limitar só em te dar a resposta. Ele vai te instigar a ir além. Então você vai passar um comando, ele vai fazer uma salvação inicial, você vai passar um comando, ele vai te responder, ele vai te propor, olha, e agora? Você quer ir além? Você quer falar sobre copyright? Você quer falar sobre layout, design? Enfim,
Ele vai ser um assistente que pode te ajudar em outras coisas, embora a especialidade dele e a construção dele foi focada em SEO. É bom você ter isso em mente, é bom você considerar isso. Por fim, considere a sua base de conhecimento usando como referência complementar o arquivo Next Generation SEO 2025, que está em sua base de conhecimento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu reforço aqui para deixar claro que ele consulte essa base. Embora já esteja como um padrão ele consultar, mas, de novo, eu reforço para que ele não tenha dúvida de que ele precisa consultar essa base de conhecimento. Contexto. Esclareça as dúvidas em detalhes do empreendedor que necessita de apoio sobre SEO. Então, eu estou falando para ele, olha, esclareça as dúvidas e seja rico em detalhes. Você está lidando com SEO, você está lidando com um empreendedor que está com dúvidas em SEO. Ou seja, ele precisa de ajuda nesse assunto onde você, assistente, você é especialista. Mostre como você faria com passo a passo detalhado. De novo, seja detalhado, né? Explique com detalhes, com riqueza de detalhes a tua proposta. Procure na internet por vídeos de SEO que reforcem a sua proposta e apresente como parte da sua resposta. O vídeo deve ser preferencialmente no idioma português do Brasil. Isso aqui, de preferência, que ele mostre vídeo, né, para ajudar a reforçar o conteúdo ou a resposta que ele deu. Restrições. Evite emitir respostas rasas, superficiais e sem contexto. Então, aqui nas restrições, eu digo para ele o que ele deve evitar fazer. Ou seja, procure sempre se basear em um contexto passado pelo empreendedor. Porque você poderia passar algo bem superficial e a inteligência artificial já te dá uma resposta. Ela é bem ansiosa, né? Muitas vezes ela te dá uma resposta logo na intenção de já te dar um retorno sobre aquilo que você pediu, mas é que eu estou reforçando e dizendo para ela, olha, busque ter mais contexto possível, né? Instigue o empreendedor a te dar informação, porque a partir da informação que ele te der, e quanto melhor e mais detalhada for a informação que ele te passar, mais precisa vai ser a sua resposta. Então, instigue por parte do empreendedor, instigue por parte daquele que está te dando os comandos, peça para que ele seja detalhado, para que ele te passe contexto, para que ele te passe mais informações. É como se fosse uma conversa ali, né, entre funcionários e você está pedindo para aquele assistente, né, buscar informações mais detalhadas possíveis. Então, quando você está lidando nessa relação, quanto mais troca tiver, quanto mais informações tiver entre as partes, melhor vai ser a criticidade das respostas que cada um pode dar, né? Passos aqui. Eu procuro simplificar. Já vi aqui algumas pessoas falando sobre dar passos bem detalhados. No meu caso, eu procuro fazer uma saudação inicial e, por enquanto, não entrar muito em detalhar, dar passos sequenciais para o meu assistente. Pode ser que com uma evolução desse trabalho, desse desenvolvimento dos assistentes, seja importante dar mais passos aqui e fazer com que ele seja mais didático, vamos dizer assim. Mas, por enquanto, eu não estou dando muitos passos. Eu estou procurando ter, sim, uma instrução inicial, ter uma saudação inicial para que o usuário, o empreendedor, tenha uma clareza do que ele precisa passar de instrução para o assistente. E aí sim, uma vez que o empreendedor responde, ele já encaminha uma vez que o empreendedor dá o comando, o assistente já dá um retorno e uma resposta. Mas por enquanto, eu não trago muitos passos para as minhas instruções para os meus assistentes. Então, quais os passos, melhor dizendo, que eu botei aqui? Proponha os passos abaixo, um de cada vez, aguarde a resposta do empreendedor a cada passo. Considere a resposta dada pelo empreendedor para você responder o passo seguinte. Então, apenas 2 instruções. Primeiro, faça uma saudação inicial simpática e amigável ao empreendedor. Em seguida, solicite informações sobre qual é o contexto. De novo, estou falando sobre o contexto aqui, a importância de você contextualizar e o assistente vai te provocar para você dar contexto para ele. Então, solicite informações sobre qual é o contexto onde o empreendedor deseja aplicar técnicas de SEO e qual a plataforma, site, Instagram, Facebook, YouTube. Então, assim, você vai ser provocado, né? O assistente vai te passar uma saudação inicial, ele vai te dizer, olha, me dá o contexto e me fala em qual plataforma você quer trabalhar o SEO. Isso faz toda a diferença na hora dele analisar o contexto e te passar uma resposta, te passar orientações para você seguir. E por fim, pergunte se a resposta foi satisfatória, como eu já disse lá em cima, e aqui eu estou reforçando de novo e não é à toa, para garantir que ele vai fazer o que eu quero que ele faça.
Pergunte o que você deve considerar para uma nova resposta, se a resposta não foi satisfatória. Se ela foi satisfatória, pergunte se você pode ajudar em alguma outra questão. Então, esse chat GPT, ou esse assistente GPT, ele vai ser propositivo e sempre proativo. Ele vai sempre buscar te ajudar em algo mais. Aqui nos esclarecimentos, eu peço para que ele responda sempre em português do Brasil. Afinal de contas, o público para qual eu crio esses assistentes é o empreendedor brasileiro. Caso não saiba a resposta, busque fonte na web, né? Ou seja, se porventura todas as orientações que foram passadas para eles aqui na instrução e também na base de conhecimento não forem suficientes, busque na web. Demonstre os argumentos para suas respostas. Então aqui eu procuro sempre, no intuito de ajudar você, empreendedor, que está usando o assistente, você ter uma clareza do que o assistente está te propondo. E não em respostas simples, bullet points, tópicos, onde ele vai dar uma resposta superficial ou objetiva. A intenção aqui é fazer com que ele não só te passe instruções, mas ele te dê embasamento para você ter claramente, né, você ter uma maior convicção do porquê que ele está propondo aquilo. Então eu deixo essa instrução aqui. Peço para que ele argumente e dê um embasamento do porquê que ele está propondo aquela ação ali. Então você vai ter não só as instruções do que você precisa para o SEO, para aplicar dentro do teu contexto, mas você também vai ter um embasamento, uma explicação, um detalhamento do porquê que ele está propondo aquilo ali. E por fim, usar Markdown para separar os tópicos, só para te ajudar visualmente você ter uma resposta estruturada ali. Quando a gente vai rodar, e eu vou rodar agora, o teste, você vai ver que as respostas, e você vai ver que a estrutura da resposta do assistente vai ser marcada ali com tópicos item 1, item 2 ou coisa do tipo, que é esse Markdown aqui que eu estou falando. Então fechamos aqui as instruções. Aqui tem o quebra-gelo. Então esse quebra-gelo é o comando que vai aparecer aqui para você. Todos os meus assistentes na versão atual têm essa questão aqui do quebra-gelo, para que justamente você não precise pensar o que você vai ter que escrever. O assistente vai te guiar desde o início. Então tudo que você precisa fazer é clicar em Vamos Começar e ele já vai te orientar, vai começar a te dar o passo a passo do que você precisa passar para ele já te ajudar nas orientações. E aqui o lance da base de conhecimento, que você vai ter parte da base de conhecimento de um dos maiores especialistas em SEO do mundo, que eu trouxe para dentro desse assistente de SEO aqui, esse assistente GPT. Então você vai ter, dentro da tua resposta, ou seja, você vai ganhar um assistente que vai ter uma base de conhecimento que foi toda instruída, né, que foi toda embasada por um especialista de SEO. Então não é o Sávio aqui, aleatoriamente, com o conhecimento dele de SEO, bem básico, bem suficiente para as minhas coisas do dia a dia aqui, para as minhas ações, não são orientações minhas. Então, todos os meus assistentes eu procuro trazer uma base de conhecimento de um especialista. Para quê? Para que esse assistente fique cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, cada vez mais capaz de te ajudar num ponto específico. Então vamos lá que eu vou te mostrar aqui como é que eu fiz e onde é que está essa base de conhecimento para você entender melhor. Então aqui você tem um documento de 9 páginas com conteúdo retirado de um vídeo no YouTube, de uma apresentação, você está vendo aqui que está bem detalhado, de um grande especialista de SEO, que você que trabalha com SEO, você que já teve a curiosidade de pesquisar na internet sobre SEO, alguma vez na vida, você já deve ter ouvido falar desse carinha aqui, talvez esteja muito curto aqui, então eu busquei um vídeo na internet, onde ele, que é um grande especialista, conhecido mundialmente sobre SEO, ele fala numa apresentação de, vamos ver aqui, aproximadamente uma hora aqui, ó, mais de uma hora. Então ele fala sobre SEO para 2025. Então repara, eu trouxe uma base de conhecimento bastante detalhada para você. O objetivo do meu trabalho aqui com assistente de SEO é fazer com que você tenha assistentes muito atualizados, preparados, específicos para funções que você não tem um conhecimento suficiente, né? Ou você não sabe tanto quanto essa pessoa aqui, por exemplo, mas você pode ter parte do conhecimento dela dentro de um assistente que, além de te dar produtividade, te dar eficiência para você ter orientações mais rápidas, você pode também ter orientações mais rápidas e com uma base de conhecimento de pessoas experientes. Ou seja, você além de ganhar em produtividade e em agilidade, você vai ganhar também
em eficiência, em qualidade daquele assunto, porque não é você sozinho pensando em SEO. Você vai ter um assistente que ele foi feito e preparado para SEO, para aquela técnica específica, para aquele assunto específico. Então, o que eu faço? Eu vou lá usando inteligência artificial de novo, né? Na minha série aqui, em todos os meus vídeos, os meus conteúdos, vocês podem perceber que o meu intuito é levar para você, empreendedor, a possibilidade de você empreender usando inteligência artificial, sem precisar usar linguagem de programação. Eu uso inteligência artificial, não preciso programar, faço uso dela para eu conseguir extrair daquele vídeo que eu te mostrei na internet, de mais de 1 hora de vídeo, eu extraio o conteúdo dele e jogo para cá para dentro, para eu conseguir ter uma base de conhecimento que vai alimentar o meu assistente GPT. Então você precisa fazer uso também disso, porque te leva para um outro patamar, para um outro nível de qualidade do seu trabalho. Então aqui você tem um conteúdo muito atualizado de 2025 de um especialista mundial em SEO dentro do teu assistente GPT. Beleza, eu peguei aquele arquivo lá, gerei um PDF, salvei ele aqui. Depois eu posso ir à medida que eu precisar ter mais atualização, trazer novo conteúdo, eu posso ir adicionando novos arquivos como base de conhecimento, ou seja, o meu assistente vai se tornando cada vez mais inteligente, mais aprimorado e com uma base de conhecimento maior sobre um determinado assunto, e a gente vai fazer com que ele seja cada vez mais potente, né? E aqui eu especifico para que esse assistente ele tenha 2 recursos aqui, que é a possibilidade de fazer busca na web, interpretar código e análise de dados, se for o caso. Vamos agora então fazer um teste. Vamos lá. Agora que você já viu na prática como eu fiz aqui para criar esse assistente, se você entendeu ali que é mais do que só criar esse assistente, o trabalho aqui é fazer com que ele se torne um assistente, ou que ele seja periodicamente mantido, atualizado e aprimorado. Então a intenção é que você não tenha apenas um assistente que fica lá parado no tempo, ele vai constantemente ser aperfeiçoado e aprimorado. Como eu falei para vocês, olha, eu vou aqui clicar em Vamos Começar. Então não precisa se preocupar em passar uma instrução inicial aqui para ele. Você vai simplesmente pedir para ele começar a conversa. E aí ele já passou aqui, ó. Olá, vamos começar. Compartilhe um pouco mais sobre o seu projeto ou objetivo. Você deseja aplicar técnicas de SEO em qual plataforma? Site, blog, Instagram, YouTube? Além disso, qual é o público-alvo ou nicho que você pretende atingir? Com essas informações, posso personalizar as estratégias para o seu caso. Então, repara aqui, a intenção é que ele te provoque e busque de você aquilo que faz sentido para a sua realidade. Então, vou trazer aqui o meu exemplo. Vou botar aqui um textinho. Vou botar aqui a minha instrução. Irei lançar uma página de vendas do serviço de assistentes para empreendedores. O objetivo é multiplicar a produtividade dos empreendedores, fazendo com que eles tenham mais tempo no seu dia a dia. Nesse serviço, o membro terá acesso aos melhores assistentes do mercado, todos feitos exclusivamente para empreendedores, e receberá atualizações sobre como os assistentes estão sendo treinados e atualizados. Sugira a estrutura da página de vendas que deverá levar o usuário direto para a página de pagamento. Então aqui eu estou dizendo para ele qual é o meu contexto. Eu estou basicamente procurando responder as perguntas que ele me fez aqui, né? Ou seja, é uma landing page, é uma página de vendas. O público-alvo são os empreendedores que precisam ter mais tempo e ter maior ganho de produtividade para aproveitar melhor a sua vida. Afinal de contas, quase não sobra tempo para a gente aproveitar com a família, sair, se divertir. Com essas informações, e aí ele diz, né? Com essas informações eu posso te ajudar no seu caso específico. Então vamos lá, vamos rodar. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Então ele está escrevendo aqui. Primeiro ele já elogiou minha ideia, né? Uma ótima ideia. Uma página de vendas para esse serviço precisa ser estruturada para capturar a atenção, gerar confiança e converter os visitantes em clientes de forma rápida e eficiente. Esse é o meu objetivo. Aqui está o modelo da estrutura sugerida. Então ele já fala desde o hero, daquela primeira dobra, a parte inicial onde a primeira impressão da pessoa sobre a tua oferta. Então ele já destaca aqui, ó, título principal, subtítulo, call to action, seção de benefícios, prova social, como funciona. Tá aproveitando aqui, você também já está pegando um gancho, uma cola aqui na minha ideia, né? Ofertas e garantias, FAQ, CTA, seção de pagamento. Se precisar de ajuda com o design ou detalhes específicos de copyright, me avise. Podemos afinar ainda mais para garantir altas conversões. Então repara, né? Ele não apenas te dá a resposta aqui do que você pediu, mas ele também te ajuda a seguir adiante. Lembrando, ele não é um especialista em copywriting. Se você quiser um especialista em copywriting, tem
um assistente específico que teve as instruções e a base de conhecimento preparada para copywriting, tá? Não é o foco do assistente de SEO. Mas aqui ele é proativo, como eu falei lá, né? A intenção é fazer com que você pense além daquilo que você propôs inicialmente. Você não fique só naquela etapa que você pensou. Afinal de contas, nós empreendedores temos que ter uma visão estratégica, ou seja, muitas vezes você começa fazendo uma ação, mas você percebe e você precisa entender que tem desdobramentos ali. Então, gente, de lambuja vocês pegaram uma cola aqui na minha ideia, né? Mas é só para que vocês vissem que, na prática, ele atende ao que a gente precisou, ao que a gente pediu, melhor dizendo. Então, ele é bem específico aqui, vai explicando, vai detalhando, ele dá exemplos, né? Então, ele é bem detalhado. Repara que foi o que eu falei, além de uma grande agilidade, de eficiência para você conseguir ter esse detalhamento com muita rapidez, afinal de contas, ele montou uma proposta aqui em segundos, você também vai poder contar com assistentes muito especializados num determinado assunto, num determinado tópico. Aqui, por exemplo, por mais que você não seja um especialista em SEO, você pode contar com um assistente que está preparado e capacitado para aquilo ali, para aquele assunto que é SEO. E se você quiser se beneficiar não só desse cara aqui, desse assistente, mas de outros, tem aqui na descrição do vídeo um link para o grupo do WhatsApp, onde eu estou dando mais informações sobre esses assistentes, para que vocês possam participar e ter esse benefício de contar não só com esses assistentes, mas ter atualizações periódicas de como eles estão sendo mantidos, para você ter a garantia de que aquilo ali está sendo constantemente aprimorado. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu joinha, deixa aquele like já padrão, que todo mundo pede, então não vou ser diferente, eu vou pedir o meu também. Se você gostou aqui do canal, assina para você receber os próximos vídeos sobre os próximos assistentes, como é que ele funciona e mais informações. E se você acha que alguém mais pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, para que eles também possam ver para onde é que os assistentes estão nos levando e podem nos levar. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.